Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente. Hoje é sexta-feira, 14 de dezembro de 2018, aniversário do meu querido Lucas, o meu filhão. Dia de festa! É isso aí, povo de Deus. Aliás, o Lucas esteve aqui no convívio de muitos dos nossos ouvintes desde o nascimento dele. Muita gente me encontra e diz: eu lembro quando você falava do Lucas, quando ele nasceu. E você imagina bem, ouvinte, olha, pela graça de Deus, eu e você, ouvinte, estamos mais novos apesar dos 14 anos. É incrível. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. Um parabéns especial pro Lucas agora. Você mais jovem? É, lógico, eu e os ouvintes. Não, eu e os ouvintes. Não. Eu jamais vou discordar dele. Não, você discordou, porque eu falei que eu e o ouvinte. Perguntei se você é mais jovem. Eu e o ouvinte. Vamos pra frente. Beijo, Lucas. Deus te abençoe cada um dos seus dias. Muito sejam bem. pra glória de Deus. E se você tá em festa também, como o JR aqui, mas você tá festejando o aniversário do seu pastor e da sua pastora, Isso. ou da esposa do pastor, ou da esposa, ou do esposo da pastora, Isso. escreve pra gente, 968038319. Ao final, nós vamos orar aqui pelo Lucas e pelos pastores. É o nosso WhatsApp da 93 FM, olha aí, ó. 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. A seleção foi convocada, as indicações foram feitas por parte dos nossos queridos e amados ouvintes e nós já temos aí essa lista absolutamente completa. Lista completa. Pode ser que haja alguma substituição, até em última análise, pode ser que saia alguém e entre alguém, né, Marcelo? Pode acontecer. Pode acontecer. Pode ser que haja substituição lá também, várias, né? Não. Antes, alguém finja que está no departamento médico. Alguém diga, né? eu tô com a dorzinha aqui, fica na sandalinha. Perguntaram Isso hoje pode se eu acontecer. chamei o SAMU, falei que já pediu. O SAMU, nós ter uma unidade móvel lá, preparada. Tá tudo lá, balãozinho de oxigênio. Tranquilidade. Então nós vamos ter aí a nossa lista. Daqui a pouquinho nós vamos apresentar aqui a lista dos indicados. Todos eles foram indicados pelos nossos queridos ouvintes. Há outros que foram indicados por outros debatedores também para participarem conosco. Nós vamos ter os meninos no nosso time. Quantos tem aí no time dos meninos? 27. Pra você ter uma ideia, como nós vamos ter substituição, entendeu? Pra jogar 5, 10 minutos e tal, depois sai, dá lugar pra outro, não pode ficar brigando, querendo ficar no campo em tempo inteiro. Tem organização esse negócio. Negócio não é brincadeira, não. Negócio é assim. E tem premiação. Isso é uma coisa, uma novidade. Tem uma premiação. Para os jogadores que entrarem em campo. Não adianta, eu vim aqui pra dar apoio. Apoio não, tem que entrar dentro de campo, tem que dar sangue ali dentro de campo. Negócio é sério. Sangue só na forma de falar, tá, gente? Por favor, sangue de Jesus. Nenhum outro Sangue de tipo de sangue a gente tá Nós querendo vamos ter naquele também momento. ali as meninas participando de um campeonato de penalidades máximas de pênaltis. Elas baterão o pênalti e daqui a pouquinho nós vamos conversar aqui e vamos dizer quem será o orientador, quem vai orientar as meninas quando elas forem bater o pé. É especialista. É especialista? É especialista no assunto. Olha, até eu tava querendo mudar pra bater pênalti. Porque bater pênalti com a orientação dele, olha, vai ser fácil, vai ser muito fácil. Daqui a pouco eu conto aqui pros nossos ouvintes, tá bom? O jogo vai ser no dia 21, com a graça de Deus. Ouça chamar. A 93 FM entra em campo nesse final de ano. Uma seleção de craques, debatedores e cantores jogará uma partida de futebol que entrará para a história. As debatedoras e cantoras, as nossas meninas da mesa, participarão de um torneio de pênaltis. Jogadores e ex-jogadores profissionais farão um jogo de encerramento. Dia 21 de dezembro, às 18h30, no CFZ, Avenida Miguel Antônio Fernandes 700, Recreio dos Bandeirantes. Entrada, 2 quilos de alimentos não perecíveis. A sua torcida é fundamental nessa festa. No campo, um desfile de craques e uma celebração da amizade e do amor. Realização
Realização Craques da Paz e 93 FM. Na 93 FM, J.R. Vargas. E o Debate 93. Ouvinte contando, minha gente, já tive uma vida de intimidade com Deus, era muito bom andar com Ele. Só que de repente veio a frente fria espiritual. Nunca ouvi essa expressão, mas gostei. E nada mais foi como costumava ser. Por mais que eu tente sentir a presença do Senhor nos cultos, é como se meus movimentos fossem mecânicos. Não consigo encontrar o caminho de volta. Uma vez perdida a comunhão com Deus, é possível recuperar e ser ainda melhor? O que devem fazer aqueles que desejam ter intimidade com o Senhor? As pessoas com quem tenho amizade podem atrapalhar o meu relacionamento com Deus? Eu pergunto a sua opinião e quero ter a sua participação aqui no nosso debate 93 de hoje. Já experimentou aí, ouvinte, uma frente fria espiritual? Como combateu? Como venceu? Como está de pé? Conte aqui pra gente pelo nosso WhatsApp 968038319. Começando sempre ouvindo a nossa menina da mesa e hoje conosco aqui a pastora Renata Prete. Muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, JR, bom dia, debatedores, bom dia, ouvintes. Mais uma vez é um prazer estar com vocês aqui. E eu quero dizer que eu normalmente ouço frente fria nos jornais, né? Vamos assistir a televisão, jornal da noite, dizendo amanhã teremos uma frente fria. Mas confesso que é um termo novo nesse contexto para mim. Mas se nós pararmos para analisar, a palavra de Deus nos diz que realmente, em virtude da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E muitos de nós temos que estar atentos porque também a palavra nos diz que quando achamos que estamos bem, que estamos de pé, que temos que ter cuidado para que não caiamos. Mas eu nem digo que ela tenha caído. Eu acho que é uma situação também que a gente pode olhar e entender que são aqueles momentos da vida de dificuldades que nós passamos. É porque a gente tenta sempre trazer de uma forma mais leve, mas a palavra diz que, não é, se passares pelas águas, ali estarei. Se passares pelo fogo, não. A palavra diz, quando passares, significa que nós vamos passar mesmo. As dificuldades virão, sim. Vão ter momentos que nós vamos estar passando por tribulações, dificuldades, mas a questão é, o Senhor sempre estará conosco. Muito bem, pastor Manuel de Matos, querido, muito bom dia, seja bem-vindo. E aí, que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, bom dia a todos os queridos ouvintes. Bom, isso parece algo muito complexo, mas ao mesmo tempo muito simples, porque quem nunca passou por uma frente fria espiritual, como ela acabou de dizer? Quem nunca teve um declínio espiritual em algum momento? Porque a verdade é que nós não estamos bem o tempo todo. Isso é no quesito emocional, no quesito espiritual. Quem nunca acordou de manhã e se sentiu feio, se sentiu estranho, se sentiu, tá tudo esquisito. Quem nunca foi para a igreja sem ter vontade de estar no culto. Eu sou pastor e eu já subi no altar da minha igreja, a minha vontade era estar em casa. A grande questão que vai nos manter na presença de Deus não é o êxtase daquele momento, mas é a maturidade cristã. A maturidade cristã nos leva a entender que vida com Deus não é uma vida somente de altos, mas tem horas que tem baixos também, não porque Deus vai estar embaixo, mas porque Deus permite que estejamos embaixo para não nos esquecermos que somos dependentes dele. Essa é a minha primeira fala. Quer ver, pastor, nessa linha do senhor, para ouvir os demais debatedores também, pastor Gia Max, bom dia, ouvinte dizendo, olha, pastor, parece que sou eu que mandei esse e-mail, que o senhor falou e todo mundo já passou por isso, ou quem nunca passou por isso, né? Ela diz, estou passando por isso, estou muito fraca, quando vou ao culto parece que eu não estou lá, estou a ponto de desistir. Pastor Jean Max, bom dia. Bom dia, JR. Bom dia, os queridos debatedores, nossos preciosos ouvintes, é uma alegria mais uma vez estar aqui. A palavra da pastora Renata, do pastor Manuel foi muito apropriada, muito completa. Eu quero só reforçar o pensamento de que esses momentos não podem ser perpetuados, né? E essa é a razão pela qual a nossa ouvinte escreve, porque ela não está feliz em viver essa situação. E a maneira que ela pode trabalhar para sair dessa condição de frieza, para fazer essa frente fria desaparecer, é focar no Senhor. Eu aprendi há muito tempo atrás que tudo que você focaliza cresce. Se você der muita importância às dificuldades espirituais que você está vivendo,
elas vão se consolidar, né? Agora, se você der importância à pessoa do Senhor, da sua palavra e da sua presença, o privilégio de estar na presença dele, porque isso, como bem disse o pastor Manuel, é fruto de uma maturidade. Então eu não me guio mais pelo que sinto, eu sinto pelo que me guio. É bem diferente. Então eu vou passar, esse momento vai passar, isso ainda acontece. Eu também, como pastor, já subi muitas vezes ao altar abatido, às vezes por questões que dizem respeito à própria igreja, outras porque dizem respeito à minha vida pessoal, mas por experiência eu posso dizer aos irmãos, tudo passa, graças a Deus, e o Senhor permanece ao nosso lado. Muito bem, pastor Djalmir da Cunha Waldham, bom dia. Bom dia. Queridos debatedores, JR, ouvintes, quando a gente pensa nessa questão, me vem sempre à mente Elias. Isso aí. Elias, um grande homem de Deus, ele tinha acabado de passar por uma grande batalha e uma grande vitória, né? E ali, naquele momento, no Monte Carmelo, naquela grande vitória do Senhor, o que acontece com ele? Ele desce, ele vai para uma caverna e lá se enclausura, né? E a gente olha um quadro que ele estava vivendo, que era um quadro, poderíamos dizer hoje, no linguajar hoje, depressivo. Ele estava lá, né, dizendo, eu estava sozinho, onde estão aqueles que se levantaram contra o Senhor teve que dizer para ele, rapaz, você não estava sozinho nessa. Então, quantas vezes a gente se sente assim, é uma coisa natural, grandes servos de Deus viveram isso. Agora, a questão é que foi falado aqui, a gente não pode deixar essa condição permanecer, né? E não tem coisa melhor do que nós estarmos na presença do Senhor, junto com os nossos irmãos em Cristo, para o nosso crescimento. Vamos aproveitar a descrição que a nossa ouvinte fez de frente fria espiritual. Como é que nós nos preparamos para uma frente fria de verdade? Como é que a gente enfrenta o frio, o gelo? Como é que a gente enfrenta a neve? Não, mas quem enfrenta a neve? Como é que nós enfrentamos? Como é que funciona isso? E aí aplicando isso à vida espiritual? Se nós formos bem pontuais, sempre bem cobertos, né? Um cobertor, um casaco bem firme, com peles. E é exatamente isso que a gente deve fazer. Eu acho que quando nós sentimos frio, nós procuramos sempre aquilo que nos aquece. Seja um cobertor quando nós deitamos, seja um casaco bem quente para sairmos. E quem tem sido aquele que nos aquece espiritualmente? A presença do Espírito Santo é o único capaz de efetivamente nos aquecer. Porque nós temos uma guerra constante. Existe uma alma que fica militando o tempo todo, e a gente precisa dizer, ei, Espírito Santo, vem me aquecer nesse momento, venha para cá. E isso me faz lembrar de Jeremias, quando simplesmente desce a casa do oleiro. E muito interessante que muitas vezes nós falamos que o oleiro quebrou o vaso, e no meu ponto de vista, o vaso se quebrou, não foi o oleiro que quebrou, mas quando ele foi quebrado, e eu me coloco como vaso, quando eu me quebro diante do Senhor, ele faz de forma melhor, como melhor lhe apraz aos seus olhos. E eu digo que exatamente o Espírito Santo, ele escolhe morar em nós, vasos de barro, e se ele mora em nós, ele aquece esse vaso, ele é suficiente para nos fazer caminhar por esse percalço. E o tempo, muitas vezes o nosso grande problema é que nós não somos pacientes no Senhor. Nós queremos o imediatismo, queremos que as coisas aconteçam, e frente fria vem aos poucos. A verdade é que existem dois princípios importantes. Primeiro, Jesus falou que nós devemos tomar cuidado onde nós construímos a nossa casa. Construímos na areia ou na rocha. O que significa isso? Significa o seguinte, hoje nós fizemos as igrejas vivem trabalhos maravilhosos como imersão, por exemplo. Se ouve falar muito nisso hoje. As pessoas vão para lá, ficam 3 dias confinadas, recebem estímulos auditivos, visuais, a pessoa sai dali empolgada, ela sai dali pensando que agora ela é super-homem, super-mulher, que vai dar tudo certo, mas quando ela chega no outro dia na casa dela não é bem assim. Por quê? Porque faltou desenvolvimento. E o desenvolvimento na vida dela. Ela vai perceber que ela não está preparada para tudo aquilo que foi aplicado em 3 dias de imersão. Então isso acaba sendo aquela droga momentânea que causa na pessoa aquele desejo de ter, aquele desejo de ser. E quando ela percebe que isso não acontece, o que acontece com ela?
ela entra numa frieza tremenda. A outra coisa que nós precisamos entender de como vencer isso é básico na Bíblia. Assim como o corpo precisa do alimento, a alma precisa da palavra. Então veja bem, eu tenho 3 filhas. Minhas filhas, quando eram pequenas e estavam doentes, o médico dizia, tem que comer. Mesmo que elas não quisessem comer, eu obrigaria, eu diria, tem que comer, porque senão fica anêmica, senão vai morrer, senão vai ter uma série de problemas. A mesma coisa é a nossa alma, gente. Nós precisamos obrigar, essa é a palavra talvez esquisita, mas a mais simples que eu tenho, obrigar a nossa alma a se alimentar. Então eu não vou para o culto porque eu quero, porque eu gosto, porque é legal. Eu vou para o culto porque eu preciso me alimentar. Eu oro porque eu preciso me alimentar. Eu leio porque eu preciso me alimentar. E uma hora o Espírito Santo vai me tocar e eu vou me levantar novamente. Eu já me deparei aí em terreno, missões no quartel com essas dificuldades. A gente está muito exposto, né? E quando vem a frente fria, a gente sabe que a coisa vai ser difícil. Então já foi dito aqui que há esses momentos, né, de dificuldade, já estão previstos. Tem o dia mau que a Bíblia cita. Mas para enfrentar uma frente fria, estava fazendo um esforço de memória aqui para lembrar, os conselhos que eu tenho para dar são coberta, abrigo, paciência e movimento. Então, a coberta, ela se define dentro da vida na igreja buscando a sua liderança. Compartilhe suas dificuldades, peça uma cobertura espiritual que lhe favoreça nesse momento de dificuldade e com a oração dos seus pastores você vai enfrentar esse momento e vai sair dele em pouco tempo. Bom, o abrigo é a rotina da igreja, por incrível que pareça, ainda que seja pesada. Por exemplo, esses momentos difíceis que a gente subia no púlpito com vontade de estar em casa, me favoreceram. Essa rotina, esse dia a dia de estar na casa do Senhor, mesmo fazendo força para tal, vai acabar te ajudando, né? Paciência, porque isso, como já foi dito, passa. E a última coisa que eu queria falar é movimento. Quanto mais você se envolver com Deus, né? E a gente fazia muito isso, quando o frio pegava mesmo, não é a hora de parar, porque aí congela, dá cãibra. Eu já sofri um congelamento, pensei que tinha ficado paralítico no Pico das Agulhas Negras, as pernas desligaram, porque fiquei muito tempo parado, e daquele dia em diante eu descobri que quando o frio for mesmo muito intenso, a melhor coisa é se movimentar, caminha, move, né? Se movimenta, porque isso vai te ajudar. Então se envolva mais ainda com Deus nesse momento de frieza, faça mais coisas, participe de mais programações e Deus vai te ajudar a sair desse momento. Eu vou partir de outro princípio, até que o pastor Manuel falou aqui, uma coisa muito importante, da questão da cobrança, e eu vejo hoje o discipulado uma coisa muito importante. Quando você tem alguém que anda lado a lado com você, e você identifica que o seu discipulando, ele está esfriando, alguma coisa está acontecendo, ele vai cuidar dele, ele vai cobrar. Como é que está a sua vida de intimidade com Deus? Como é que está a sua leitura da palavra de Deus? E ele vai ajudar justamente nesse caminhar a dois. Isso faz muita diferença. Esse cuidado, ele é preciosíssimo. Então isso é muito importante, né? Isso vale a pena, né? E por isso eu entendo que por um momento desse, essa pessoa, se ela tivesse um mentor, alguém que estivesse cuidando dela, com certeza estaria caminhando com ela e sendo um instrumento de graça sobre a vida dessa pessoa. Então, se eu entendi bem, quanto menos eu me movimento, e aí eu me movimento para a presença de Deus, a presença do Senhor, eu me movimento para ler a Bíblia, eu me movimento para orar, eu me movimento para estar na casa de Deus. Quanto menos eu me movimento, maior é a chance de haver um congelamento. Perfeito. Isso aí. E aí do esfriamento produz um congelamento que produz a morte desse indivíduo, a morte espiritual. Morreu. Então, existem pessoas então que podem ter vivido uma vez na sua vida vou botar um incêndio, vamos dar uma palavra aí, incêndio, um calor, um calor espiritual, assim, uma pessoa está corretíssima ali, o fogo do Senhor na vida dela, e de repente ela começa a esfriar. Eu tenho a impressão que não tem como sair do fervor aqui, do calor, para o gelo. Uma hora para outra. Não, é um processo. É um processo. Então a pessoa que enfrenta uma frente fria espiritual é porque ela vem enfrentando um esfriamento espiritual
que acontece de uma forma paulatina, né? Um passo a passo. Então existem pessoas que podem estar ouvindo a gente hoje e dizer, mas hoje eu estou rompendo em fé, pá. Hoje eu estou subindo no pico das agulhas negras de costas. E chego lá em cima, faço flexão, planto bananeira, depois eu desço rolando, porque eu estou rompendo em fé, hoje. Mas se ele não se cuidar, é candidatíssimo ao esfriamento e ao congelamento espiritual. Ou seja, é para todo mundo. Até porque quando a Bíblia diz, aquele que pensa que está em pé, veja que não cai, pode ser que alguém pense que está quente. Foi exatamente isso assim que não é? Quer dizer, esse é o risco que todos nós corremos de lidarmos com isso de uma forma displicente, até achando que eu tô quente e o outro é que está frio. Se eu achar que eu tô quente, deixa eu perguntar para o senhor, pastor Manuel de Matos, se alguém dissesse, não, pastor, fica tranquilo, eu estou fervendo espiritualmente, você acha que essa pessoa tem chance de não estar? Exatamente pelo fato de achar que está? Muito grande. Muito grande, sem sombra de dúvida. Oh, meu Deus. Sem sombra de dúvida. Então a pessoa que está dizendo isso é porque ela não se conheceu ainda, né? Ela não sabe ainda quem ela é. Porque, na verdade, quanto mais quente você está em Deus, mais você percebe o quão dependente você é dele. Eu ainda digo que eu não vejo que a pessoa está se demonstrando muito espiritual, eu já fico com o pé. Sem sombra por de isso, dúvida. Por isso é o perigo, o JR, que eu tô falando. Por exemplo, você vai num culto, você é estimulado a buscar a Deus. A palavra te estimula, o pregador te estimula, o palestrante te estimula, você recebe o fogo, você recebe o calor. A grande questão é no dia a dia você desenvolver um relacionamento com Deus. Sim. O desenvolvimento vai trazer um fogo maduro, se essa talvez fosse a palavra que eu pudesse usar. Um fogo maduro. Você precisa ter um fogo maduro. Não pode ser aquele calor do momento, até porque Deus não vai te visitar o tempo todo, 24 horas. Ou tô sentindo arrepio, Deus está aqui. Deus está independente, Deus está sentindo ou não. Se eu for no culto sentir alguma coisa, Deus está lá. Se eu não sentir, Deus também está lá, porque está na palavra dele. Nós precisamos ser estimulados, sim. E é isso que está acontecendo, mas precisamos desenvolver relacionamento. E aí, desenvolver, gente, você precisa ter um pastor, você precisa ter um discipulador, você precisa ter alguém que vai te acompanhar. Uma das coisas muito importantes que você tem que colocar na cabeça é cuidado com quem você anda. Perfeito. Porque com quem você anda vai determinar o grau de relacionamento e desenvolvimento que você vai ter com Deus. Isso é muito perigoso. E é bom acrescentar a questão da rotina também, né? Porque hoje a rotina das pessoas ela está muito desajustada. A pessoa perde boa parte do seu dia com futilidade e não tem jeito. De futilidade, eu vou me tornar uma pessoa fútil. Se eu estou envolvido com futilidade inteiro, a consequência é me tornar uma pessoa fútil. Então eu preciso administrar o meu tempo no sentido de desenvolver uma vida de intimidade com Deus, caminhando na direção dele. Ela pergunta aqui, não consigo encontrar o caminho de volta. Gente, qual é o caminho que me leva a Deus? Não é o temor do Senhor, uma vida de oração, o conhecimento da sua palavra. Então, um único esforço que eu faça nessa direção, eu já estou a caminho de Deus. E ela faz uma pergunta aqui interessante. As pessoas com quem eu tenho amizade podem atrapalhar meu relacionamento com Deus? Foi falado aqui, né? Sim. As más conversações corrompem os bons costumes, diz a palavra do Senhor, né? Aqui, irmãos, quando nós lemos a parábola do semeador, e aí a descrição dos tipos de solos e o que acontece ali, aonde diz assim, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Então existe o caminho aqui de receber, a pessoa recebe, mas isso fica porque vem o inimigo e toma. O que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, que é aquela reação imediata, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então tem perseguição, tem luta. O outro foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, ela fica infrutífera. Olha o esfriamento espiritual aí. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. E é importante colocar essa ideia do compreende aqui como um destaque que o texto nos traz. Estou lendo, gente, olha, Evangelho de Mateus capítulo 13, eu li do versículo 19 até o versículo 23, que é a explicação da parábola do semeador que Cristo nos traz. Vários dos nossos ouvintes descrevendo as suas dificuldades, cada um deles aqui as apresentando. JR, estou numa grande tribulação,
Isso para mim está bastante difícil. Outro, algum tempo eu enfrento esse frio. Outro, eu sou presbítero voltando para a casa de Deus, mas é muito difícil. Outro ouvinte dizendo: nós temos que buscar a Deus sempre para não esfriar, pois é o fogo de Deus que nos aquece. Outro ouvinte falando que as frentes frias seriam esvaziamento de objetivos. A vida pode ser algo tão simples quanto complexo. Em um determinado momento podemos nos perder os nossos sonhos, perder as nossas perspectivas. Estou vivendo este momento, compartilha aqui outro ouvinte. Para a frieza espiritual, uma boa consagração, uma vida avivada, cheia da presença de Deus. Enfim, tudo isso nós podemos observar, e outros depoimentos dos nossos ouvintes, que é uma luta de todo mundo, né? Bastante, diário. Não há ninguém que esteja isento disso, gente? Não. De maneira nenhuma. E eu acho, perdão, mas exatamente o que o pastor Manuel começou, como isso é visto até por nós, experimentado por nós, como pastores, nós somos iguais. E quando essa frase que ela me traz aqui, eu não consigo encontrar o caminho de volta, isso me lembra muito do filho pródigo. Ele fez uma escolha, ele saiu, pegou o que era dele antes do tempo, mas chegou num momento em que ele lembrou do pai. Ainda sempre, e aí esse ainda sempre não combinou, mas ainda que nós pensemos que não há solução, que não há caminho de volta, eu quero dizer para você, meus ouvintes, que estão passando por um momento de frio intenso, existe uma casa para você retornar, a casa do pai. E eu ouso te dizer exatamente como ela disse aqui. Será que eu consigo ter uma vida ainda melhor? Quando ele voltou, o pai já o esperava com um anel no dedo. Então eu quero dizer que há sim, há uma possibilidade de você sair desse frio e viver o melhor calor, o sol da justiça brilhando sobre sua vida. Assim como o frio é progressivo, estava quente, foi esfriando, o aquecimento também é progressivo também? E aquilo que eu falei, a gente está numa caminhada de volta a Deus. Quanto mais próximo dele, mais vou desfrutar da sua glória, da sua presença, da graça que ele tem derramado sobre nós. Uma coisa muito importante que as pessoas têm que entender, eu falo isso por experiência de gabinete no dia a dia, o que mais tem afastado as pessoas de Deus não são as tribulações, não são as perseguições, não são as doenças, porque na verdade isso acaba nos aproximando. Perseguição, eu nunca vi um tempo que a igreja cresceu tanto como no tempo da igreja primitiva. As igrejas são perseguidas fora do país e crescem em meio à perseguição. Sabe o que tem afastado muita gente de Deus? São os comodismos do dia a dia, são os confortos em exagero. As pessoas não estão dando mais tempo necessário para Deus, não estão priorizando Deus, porque suas vidas estão abastadas de coisas que elas estão se envolvendo e não deveriam se envolver. E aí estão ensinando para os seus filhos que quando você se dá bem na vida, para quem no culto, todo culto, vai uma vez por mês, vai de vez em quando, afinal de contas ir na igreja não precisa ir, você tem relacionamento com Deus em casa, enfim, o que eu tenho percebido é que o esfriamento, as pessoas que estão ficando mais frias dentro da igreja não são as que estão enfrentando dificuldades, são as que estão vivendo momentos de bonança. Isso é um perigo, cuidado, porque a bonança, ela pode te roubar de Deus. 11h34, contra o frio, o calor. E manda glória pra cima, que hoje um milagre pode acontecer. Prepara a igreja, o fogo vai descer. Deus manda a vitória do céu pra você. E manda glória pra cima, que o crente calado não vai suportar. A glória encheu todo este lugar. Prepara o altar que o fogo vai descer do céu. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Cela Bastos. Olha, JR, as freiras Mary Margaret Cropper, acho que fala assim, e Lena Chang, que trabalhavam em uma escola católica perto de Los Angeles, elas são acusadas de terem desviado cerca de $500 mil, o que dá aí aproximadamente quase R$2 milhões. Tudo isso de matrículas e mensalidades para poder usar o dinheiro em cassinos lá de Las Vegas. Elas trabalhavam numa escola. Isso, elas eram da direção. As criancinhas iam lá com seus pais e faziam a matrícula. E elas criavam pegavam uma conta à parte, um caixa 2 e pegaram o dinheiro, entrava o dinheiro para a matrícula, elas colocavam num outro lugar. Isso aí. Isso tudo durou aí cerca de 10 anos. E usavam em quê? Aí eu tô contando a história para você. Vegas. Usavam
Lá em Las Vegas, iam Não, no cassino. Cassino iam Las jogar lá em, Porque nem isso aí. todo mundo que vai a por Las favor, Vegas. até porque eu fui a Las Vegas e não, né? É isso que eu tô explicando. Não, por favor, que fique muito claro. E aí, elas aproveitaram dessa condição, que a irmã Mary era diretora da escola e a Lana era professora, e tinham esse acesso muito facilitado ao dinheiro. Ei. Como é que foi descoberto? Porque um dos pais precisou ter um retorno de um cheque. E aí, nessa confusão, o restante da administração descobriu que esse cheque tinha sido depositado em outra conta que não a conta da escola. E aí o caso todo fizeram a busca e encontraram. Exatamente. Aí descobriram a Mary e a Lana. coisa que já rodava há mais de 10 anos. Meu Deus, 2 milhões de reais. 2 milhões de reais. E aí a gente pergunta, você conhece cristãos que estão presos a algum tipo de vício? Como é que a gente fica livre de vícios que começam assim, de maneira tão inocente e acabam nos aprisionando? Nesse caso aqui, de inocente não tem nada, né, Renata Prete? Pastora, bom dia, bem-vinda mais uma vez. Chega ao microfone da 93. Bom dia. Eu preciso só abrir um parênteses aqui. De inocente não tem nada. Eu só fico imaginando essas freiras entrando no cassino. Será que elas estavam vestidas a caráter? Não, desculpa, foi uma curiosidade que veio aqui assim no meu coração, que eu fiquei, meu Deus, será? Ou será que elas negaram a sua suposta fé? Enfim, vamos voltar pro papo, né? Pra seriedade aqui. Isso, né? Não, chega a ser louco essa história, mas infelizmente nós sabemos que o dinheiro é o que mais corrompe o homem, é o que nós temos visto, e não tem nada de inocente, são atitudes pensadas. Quando você pega R$1 ou você pega R$10, você sabe que você está desviando, que você está roubando, que você está efetivamente praticando um crime. Eu não consigo, eu particularmente sou advogada, e muitas vezes chegam no meu escritório ainda e com questões, doutora, mas eu não faço crime normalmente, mas tenho um parceiro que faz. Mas é um crime de pequeno valor. Crime de pequeno valor, se já é um crime, você já atentou contra tudo aquilo que é o correto. Então, eu digo que nós temos que estar muito, muito atentos, porque são em pequenas coisas. Começa com R$5, e quando você vê a facilidade, foi para 50, foi para 5 mil, foram 10 anos, e não tem nada de inocente nessa história. A Bíblia diz que um abismo faz convite ao outro, né? Então, nos faltam aqui algumas informações, mas uma pergunta que eu faria a essa situação é se elas tinham vício e por isso roubaram, ou porque roubaram, acabaram desenvolvendo esse vício de jogo, né? Porque o dinheiro fácil, chega fácil, o abismo chama o outro, né? Então, infelizmente, no meio cristão, existem pessoas ligadas a certos vícios, nem todos eles a questão química, alguns de comportamento, e seja qual for o vício, acaba gerando um poder de escravidão sobre aquela pessoa. Paulo, ele diz 2 vezes, a mesma igreja em Corinto, no capítulo 6 e no capítulo 10, se eu não me engano, na segunda carta, ele fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas. Em um texto ele diz, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. E isso prova para mim que aquilo que me escraviza, que domina as minhas vontades, precisa desaparecer. Porque aonde há o Espírito de Deus, a Bíblia diz, ali existe liberdade. E foi para isso que o Filho de Deus nos se manifestou, para desfazer as obras do diabo, para nos libertar da escravidão, e aquele a quem pôs o Filho libertar verdadeiramente será livre. Então, quando há uma rendição verdadeira ao Senhor Jesus, todos os vícios da minha vida, eles desaparecem. Eu até tenho comentado, e tem gente que acha isso engraçado, mas eu particularmente vejo isso com muita seriedade. Houve um tempo em que os cristãos eram muito viciados em refrigerante, em especial a Coca-Cola, né? Muito viciado, mesmo sabendo que fazia mal. E hoje a gente está aí fazendo sepultamento de pessoas enfermas, com câncer, com consequência do refrigerante, e a pessoa não larga, porque aquilo é mais forte do que a vontade dela. E a gente tem que rever isso, porque nas pequenas coisas a gente mostra se somos livres ou não. Qual é o atual vício hoje? Celular, né? WhatsApp. E olha, é um problema sério. Nós que trabalhamos no gabinete pastoral. É verdade. Da quantidade de família, de esposos que estão reclamando
por causa disso. Porque você já viu a experiência. Eu assumo isso, um problema que eu já coloquei o meu WhatsApp, não fazer mais aquela chamada. Não faz o barulhinho, não faz nada. Igual o meu. Porque antigamente fazia um barulhinho, você já viu isso? Às vezes está num lugar assim, né? a pessoa já pula, porque o instinto dela já rever o que aconteceu, quem mandou a mensagem. E as pessoas estão assim. Facebook são justamente as redes sociais que estão escravizando as pessoas hoje. É um vício. Essa é uma realidade. A verdade é que, nesse caso aqui, eu percebo duas coisas nítidas aqui. Número um, onde está a comissão fiscal dessa escola, a diretoria dessa escola, que só foi perceber isso uma vez que o cheque volta. Depois. Não tem ninguém que fiscaliza isso. Número dois, mas normalmente tem um conselho. O que o senhor ouviu, o ouvinte não ouviu. Desculpa. A resposta que o senhor ouviu do lado de cá, o ouvinte não ouviu, nem eu ouvi. Não, vai lá, tem que falar no microfone. Da condição ouvinte. O senhor fez uma pergunta, a Marcela respondeu, foi? Deixa a Marcela, então. Porque uma das freiras era diretora, então tudo passava, né, por ela. Então, veja bem, mas aí pra mim é que está o erro, porque é um erro, o JR, que pasmem, mas tem se alastrado até no meio das igrejas. Porque o fato do pastor ser o pastor não significa que ele é o dono da igreja. Estou usando o meu exemplo. Eu sempre digo que você quer se manter honesto, coloque alguém para te fiscalizar. Sim. Para te policiar. Eu amo o conceito fiscal. Não ande sozinho. Não confie em si mesmo, porque isso é perigoso demais. Ainda mais no meio de igreja, onde as coisas são fáceis de movimentar. Tenha pessoas para fiscalizar suas ações. O problema aqui não é nem a freira. É lógico que quando é freira, for o pastor, é um padre, uma liderança espiritual, isso piora, porque pressupõe um entendimento, um conhecimento, uma experiência com Deus, uma caminhada com Ele. Mas o vício, ele ataca todo mundo. E não são poucos os líderes espirituais, tanto evangélicos quanto não evangélicos, que já caíram na sua dinâmica de vida espiritual por causa de vício. Pode ser qualquer tipo de vício. Quer dizer, o olhar aqui é aquilo que tira você do eixo, aquilo que te prende, que leva você a fazer coisas que você disse, como é que eu consegui fazer isso? Porque você ficou cego, só via uma coisa. E o vício, ele cria uma dependência. A pessoa se sente bem quando faz, sente mal quando não faz. A pessoa treme, a pessoa fica agitada, nervosa, se não fizer aquilo ali. Isso é um vício. A coisa natural, ela é prazerosa, é segura, é tranquila, ela é pacífica. Passou disso, aí já é um vício. Só que, em geral, as pessoas não assumem quando estão viciadas. Acham que conseguem parar a hora que quiserem. Só não param. Verdade. Porque é justamente isso. Na verdade, o vício é como uma semente. Ele vai se proliferar num ambiente propício. Por isso que eu estou dizendo que é importante, seja em empresa, seja em escola, seja em igreja, não importa o ramo que você está, é importante que tenha comissão de pessoas para fiscalizarem, que todos os relatórios, que as coisas passem por mãos de outras pessoas, que não seja só você, porque se você não fizer isso, você está tendencioso. Aí não é porque a pessoa rouba, ela é ladrona, é que a facilidade acaba levando a pessoa hoje vai ser 10, amanhã é 20, não, depois eu coloco 30, 50, daqui a pouco ela tá pegando uma fortuna e nem percebeu. Eu lido com isso assim de uma forma bem simples. O dinheiro é meu, então só interessa a mim. Mas se o dinheiro é de um grupo, de uma organização, todos devem ter acesso ao que se faz desse dinheiro, a transparência. Então, para isso, algumas pessoas precisam ser encarregadas da missão de acompanhar tudo que se faz com esse dinheiro. E todas as demais devem ter acesso a isso. Ouvinte dizendo, precisamos abrir mão muitas vezes até o que é permitido para não entrar em um vício. Outro ouvinte dizendo, o debate estava ótimo até o pastor mexer com a Coca-Cola. Olha aí, pastor. Tá vendo aí? Preciso dizer que é verdade. Né? É verdade. Ouvinte dizendo, JR, eu confesso para Deus que eu não queria ser viciado em Coca-Cola. Agora eu tô no suco e bebo bem pouca Coca. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Tem que ver se o suco também não é da Coca-Cola. O suco bom é o suco da fruta. Exatamente. O suco bom é o suco da fruta. Latinha, caixinha, essas coisas. Então, ali tem conservante, abeça, não é isso? Corante também? Corante também. Açúcar. Muito açúcar. Então, o suco bom é o suco da fruta.
muitos cristãos têm um vício, refrigerante, está dizendo aqui o ouvinte. Então, muita gente ainda tem esse vício do refrigerante, né? Que é uma luta. E outra coisa, não adianta só assumir, né? Confessa e deixa, né? Confessa e deixa. Este alcançará a misericórdia. São 11h45. Tinha alguém para ligar para a pessoa, para a gente falar com a pessoa? Vamos caminhando aqui, minha gente. Vamos ouvir aqui mais uma participação dos nossos queridos debatedores, opinando, trazendo para nós as suas reflexões aqui no nosso Debate 93 de hoje. Marcela. Olha, a jovem italiana Giorgia Aranzato, deve ser assim que fala. Ela é o quê? Italiana, é Giorgia. Pronto. Não. Georgia. Não, Pode pastora seguir, Renata, J.R. fala, ajuda aí. É Vai. Georgia Ranzato. E não é Georgia. É porque lá é Georgia. Não, mas depende de Georgia. onde. Não, é italiana. Não, Aí, de na que parte? Itália. Ah, bom. Giorgia. Não é porque Viu? do sul é Georgia. Do sul. Do sul. Então, não sei se é A Georgia. Exato. Então, vamos lá. Exato. Ela comemorou nessa quarta-feira os 25 anos que ela completou. E a pergunta é, por que isso virou notícia? Porque a italiana já escapou de 3 atentados terroristas durante toda a vida dela, sendo que o último deles aconteceu em Estrasburgo, na França, nessa última terça-feira. A Georgia conta que, apesar dos traumas que envolvem essa situação, ela não pode viver com medo e presa dentro de casa, porque ela disse que a tendência dela, depois do primeiro atentado que ela passou, depois do segundo, era ficar presa, traumatizada dentro de casa. E ela diz, olha, eu tenho consciência que eu tenho motivos para festejar. E aí a gente pergunta, vencer traumas e seguir a vida festejando apesar das marcas. Você tem conseguido viver assim? Eu quero ouvir os nossos queridos debatedores sobre esse assunto, sempre iniciando com a menina da mesa. A Geórgia, porque ela é do norte, ela não é do sul. Isso. Então, vamos lá. Ela é um exemplo. Nós vemos que muitas pessoas, quando passam por uma situação desconfortante, eu fico imaginando um atentado, eu não tenho ideia. Eu acabei de perder o meu carro, foi furto, não foi um furto, foi um assalto a mão armada com 5 pessoas, bem armadas, e saindo da igreja num domingo à noite, ainda estou sem carro, e aquele momento foi um momento que me trouxe calma, por favor, minha mãe estava comigo, eu preciso tirá-la do carro, ela tem 84 anos, eles não querem ouvir. E eu confesso que, para mim, depois que eles levaram o carro, eu falei, aleluia, glória a Deus. Mas no dia seguinte, eu estava ainda tentando lembrar dos rostos, enfim. Nós ficamos muitas vezes marcados, traumatizados com situações como essa. Só que, na verdade, nós temos que lembrar que o medo nos paralisa. E, com isso, nós deixamos de viver os projetos que o Senhor ainda tem para fazer nas nossas vidas. O livramento que Ele nos deu é exatamente o que ela disse. É motivo de festejar. São motivos de compartilhar a bênção. Porque eu tive, na verdade, um testemunho para contar. Ele estava com uma arma na minha cabeça, na cabeça do meu marido, e simplesmente nada aconteceu. Foi o carro. E nós estamos aqui porque nós cremos que ainda temos muito mais para viver no Senhor. Eu já passei por uma situação parecida com essa que a pastora acabou de descrever. É uma sensação muito horrível. Impotência. E eu passei um mês evitando aquele local por onde eu passei, né? Não chegaram a levar o carro, eu consegui escapar, mas foi muito, muito traumático. E toda vez que um carro emparelhava com o meu, eu sentia aquele barulho de um carro se aproximando, eu sentia dor na perna, de novo, cada freada que eu dei. Aí eu tomei a mesma decisão que essa jovem, a Geórgia, tomou, né? De continuar vivendo. Tomei a decisão de viver. Então eu peguei meu carro de propósito, lógico, não fui de noite, fui de dia, e passei no mesmo local, porque eu disse assim, eu preciso continuar vivendo, E depois que eu tomei aquela decisão, parei de sentir aquele choque que eu sentia quando um carro emparelhava com o meu, né? Então eu quero parabenizar essa moça e todas as demais pessoas que diante desses momentos traumáticos aí, decidem continuar vivendo da melhor forma possível. E a gente fala muito dos atentados terroristas que ocorrem lá fora, mas nós vivemos numa cidade hoje, vocês já contaram 2 experiências aqui, todos nós temos uma experiência. O carioca vive esse sentimento o tempo todo, né? Então, se nós
fôssemos olhar para essa realidade, todos nós ficaríamos enclausurados, como alguns já vivem isso. Nós vivemos hoje numa situação de pessoas que andam enclausuradas, pessoas que já colocam grade em suas casas, elas estão dentro dos seus próprios presídios. Né? E essa postura é importante de vencer esse medo, senão a gente paralisa a vida. Nós precisamos tocar a vida. A verdade é que lá fora existem essas questões terroristas, mas como foi bem falado aqui no Rio de Janeiro, nós vemos isso diariamente. E se formos ficar aterrorizados com essas coisas, não vamos sair mais de casa. Eu já sofri 2 assaltos na rodovia Washington Luiz e foi muito traumatizante. Emanuele não queria passar lá nem tão cedo, ficou durante meses evitando o lugar. Só que eu fui conscientizando ela e as minhas filhas, dizendo, nós precisamos sair, é Deus que está conosco, mesmo Deus que nos guardou vai continuar nos guardando. E enfim, isso faz parte do cotidiano e devemos orar a Deus para que isso amenize. Porque acabar, infelizmente, não acaba. Eu já saio de casa falando em salmo, o Senhor guarde minha entrada e minha saída desde agora. Eu queria encorajar os nossos ouvintes a reconhecerem exatamente isso que vocês compartilharam aqui agora e agradecessem a Deus. Faça desse dia um dia de ação de graças, que você vai olhar e falar, senhora, passei por um sufoco, mas Deus me livrou. Esse ano, olha para trás, esse ano inteiro aí que passou no estalar de dedos, esse ano passou voando. Você olha para trás e agradece por tudo que Deus fez. É tão bom quando você pode reconhecer isso, né? Essa menina que entra de uma forma especial para a história por ter passado por 3 atentados terroristas, que é uma coisa de grande dimensão e repercussão, ao completar o seu aniversário, seus 25 anos, na última quarta-feira, ela olha para trás e vê. Alguns vão dizer que é sorte. Então escuta, ouvinte, tem coisas pelas quais você passou, que Deus te deu a vitória, que você diz, que sorte que eu tive, hein? Olha, se não fosse eu, se não fosse você. A gente atribui a um monte de coisas aquilo que só Deus faz. Então é hora de você olhar e falar assim, eu quero agradecer a Deus até pelas lutas. Né? Ninguém quer passar por uma experiência assim. Mas passar e olhar para trás e ver que Deus deu a graça de avançar, a gente tem que reconhecer isso e agradecer a Deus. Eu estou lembrando aqui de tanta gente boa que já enfrentou, por exemplo, acidentes automobilísticos e faleceu. Não é? Agora, recentemente, a gente teve essa experiência. Então, você vê como é complexo isso. E a gente precisa agradecer a Deus até por isso, porque o que Deus está vendo, nós não estamos vendo. O olhar de Deus vai muito além. E a gente tem que estar sempre agradecendo. A Bíblia diz tantas vezes, né? Render graças ao Senhor, né? Render graças ao Senhor porque Ele é bom, né? Lembra aí, pastor? Djalma, o senhor lembra de uma música que tem render graças aí? Render graças ao Senhor porque Ele é bom. Vai, pastor Renato. Já foi pro coro? Dura para sempre. Vocês dois não conhecem, não? Eu não sou dessa época, não. Senhor, rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Senhor. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. São 11h53, minha gente, aqui na 93 FM, é mais que rádio, né? Aqui o povo canta no Debate 93. Marcela Bastos. Canta, joga bola, que os debatedores aqui são assim, entendeu? E canta, joga bola. JR, você precisa contar para as meninas, para os nossos ouvintes, para todo mundo, enfim, mas para as meninas... Vamos fazer o seguinte, antes de você contar o que eu tenho que contar, religa aqui porque tá muito ruim, tá chiando muito aqui. Já eu conto o que você quiser que eu conte, mas antes de eu contar nós precisamos religar aqui porque a conexão não está boa, mas daqui a pouquinho eu falo com você, ouvinte amado, aqui sobre quem está conosco. Vamos agradecendo aqui, ó. Estamos juntos no Debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos debatedores, pastora Renata Prete, obrigado, um abraço. Um abraço, eu quero mais uma vez, na verdade, aproveitar esse momento e louvar ao Senhor pelo livramento que Ele nos deu. E eu acho que hoje, aproveitando esse momento, eu quero render graças ao meu Deus pelo que Ele fez conosco e pelo livramento. Glória a Deus. Pastor Manuel de Matos, obrigado, um abraço. Obrigado, JR, obrigado aos debatedores. Hoje eu quero mandar um beijo especial para minha filha Emanuele, que está comigo.
a minha filha Camila, que tá em casa, a Beatriz tá no hospital, já tô indo pra lá agora buscá-la, que nasceu minha netinha Antonella, Linda, que é uma coisa linda, e eu tô indo pra lá agora. Um beijo pra minha esposa, a todo o povo do Brasil para Cristo, e olha, um Feliz Natal pra todos vocês, tá bom? Deus abençoe. E o senhor com essa idade, avô, né? Você vê, né, rapaz? Eu fico impressionado. Eu 66 anos conseguiu ser avô. Passei dos 30. 66 anos. Daqui a pouquinho sua irmãzinha vai ligar pra cá pra dar idade. Deixa ela. Ela liga mesmo, né? Pastor Jean Marques, obrigado, um abraço. Obrigado, JR, um grande abraço à minha família, minha esposa, meus filhos, um abraço e a minha gratidão à congregação Nova Canaã, que pastoreei até domingo passado, e também um abraço à igreja, à congregação Ebenezer, que vamos assumir a partir do próximo domingo, às 19 horas. Eu tenho certeza que será uma bênção também. Deus abençoe. E um Feliz Natal a todos. Pastor Djalmir, obrigado, um abraço. Eu que agradeço o JR, também os ouvintes, os queridos debatedores, mando um abraço para a Igreja Batista Central Bom Sucesso. Pastor Esli, meu pastor de juventude, está aqui com a gente, me acompanhando. Um abraço a todos, Deus os abençoe. Maravilha. Marcela, vamos aos aniversariantes de hoje primeiro. O pastor Ivani de Moraes, da Comunidade Evangélica Assembleia de Deus, Água Purificadora e Bom Sucesso. E amanhã, o pastor João Batista, da Congregação Batista Monte Tabor, em Ilha de Guaratiba. Muito bem, um abraço carinhoso para esses queridos pastores aniversariantes e vamos fechar aqui falando sobre o nosso grande jogo de futebol no dia 21 de dezembro, a seleção de debatedores e cantores. Nós vamos ter aqui a seleção Debate 93, o nome dos que foram indicados, selecionados aqui, mas nós vamos começar pelas meninas, porque nós temos um motivo especialíssimo e sempre começamos pelas meninas. Meninas vão bater pênaltis, não é isso? Bater pênalti lá no intervalo. Nós né? vamos ter o intervalo do nosso jogo e aí nesse intervalo do jogo as meninas vão bater pênalti. Então vão ter uma competição de pênalti. Vai estar no gol o jornalista esportivo, nosso irmão Sérgio do Bocage, que segundo ele tem todo o material para ser goleiro. Não sei se isso é suficiente. Nós vamos ver isso lá, porque a pessoa pode estar fantasiado de goleiro e não agarrar nada. Eu, pessoalmente, não acredito que ele seja um bom arqueiro. Essa palavra arqueiro é uma homenagem ao pastor Manuel de Matos, que é avô, e com certeza, como avô, ele sabe o que significa arqueiro. Vamos lá, Marcela Bastos. As meninas que estarão lá. Seleção das meninas. Vanessa Tanaka, Paola, Carla, Eveline. Devagarzinho, tem que falar no clima. Vanessa Tanaka, Paola, assim? Não, é assim. Eveline, Beatriz. Não, começa outra vez, tem que começar outra vez. Você já foi, eu emendei. Não, vai lá. Jesus. Vanessa Tanaka, Paola Carla, Eveline, Beatriz, pastora Cirlei Figueiredo, pastora Virgínia Estevão. Mas e se der um vento na hora? Você tá de graça. A Cirlei, se bater um vento na hora, como é que vai ser? Ela vai bater o pênalti. Vai voar com a bola. Vai voar com a bola. A Exane Alves, a missionária Raquel Lima, a Edeni, a missionária Rosane Oliveira, a pastora Carla Regina e ontem essas duas confirmaram pastora Leia Mendonça e pastora Flor de Lis. Eu quero ver o Sérgio pegar um pênalti da Canela de Fogo. Canela de Fogo. Saber, agora nós vamos surpreender os nossos ouvintes e esta é uma homenagem às nossas ouvintes. Entendam, ouvintes queridas, esta fala agora é uma homenagem a todas as nossas ouvintes, é como um presente de Natal e Ano Novo para as nossas meninas, é uma gratidão a Deus pela vida delas. Nós vamos falar agora com ele, que entrou assim de uma maneira muito especial para todos os noticiários esportivos, como alguém que veio lutando, veio de baixo, subindo, crescendo e quando teve a oportunidade de assumir a titularidade do seu time, encheu uma torcida que não é uma torcida qualquer, é uma nação de orgulho e de alegria. Então eu quero anunciar para os nossos queridos ouvintes e para ele mesmo agora que será o treinador das meninas. O treinador das meninas para bater em pênaltis, um dos maiores especialistas nesse assunto, que é o grande goleiro César. César, bom dia. César. Cadê o César? Você tem que soltar. Cadê o César? Alô, César. Oi. Tá ouvindo, César? Tô ouvindo. Fala, Marcela Bastos. Ô César, você ouviu que o JR acabou de colocar você como nosso treinador? Opa, que isso? Não ouvi não. Ô César, é o seguinte, nós estamos homenageando
Nós vamos ter no jogo lá o time dos meninos e tal, e aí no intervalo as nossas debatedoras e cantoras, elas estarão participando de um campeonato de pênaltis, tá certo? E aí nós vamos ter um goleiro que diz que agarra, eu duvido muito, ele tá dizendo que ele agarra, que ele tem luva, eu tô dizendo que nem todo mundo que tem luva agarra, enfim, esse negócio todo que eu sei que conhece muito bem, e que nós precisamos aí de ter uma pessoa com uma grande experiência nessa área para poder orientar as meninas para que elas batam o pênalti da melhor forma possível. E aí disse que será esta a nossa homenagem às meninas como um presente de Natal e Ano Novo de um profissional de excelência que assumiu a titularidade do seu time debaixo de muita luta e dificuldade, mas quando assumiu deu alegria a uma torcida que não é apenas uma torcida, mas é uma nação. E você, querido César, goleiro do Flamengo, vai ser o treinador das meninas para que elas participem desse campeonato de pênalti. Ô César, parabéns, hein, César? Muito obrigado. Vamos ver como é que eu vou me sair como treinador aí. A orientação da batida do pênalti. O JR é muito amigo, né? Te deu uma responsabilidade, um presente de grego, né, César? Escuta aí o time. Olha, escuta só o time. Fala, Marcela, pro César. O time que você vai ter que orientar aí, ó. A Vanessa Tanaka, a cantora Paola Carla, a Eveline, a cantora Beatriz, a pastora Cirlei Figueiredo, a pastora Virgínia Estevão, a Exane Alves, a missionária Raquel Lima, a Edeni, a missionária Rosane Oliveira, a pastora Carla Regina, a pastora e cantora Leinha Mendonça e a pastora e cantora e deputada Flor de Lis. Essa é. Nossa, esse time tá grande, hein? Eu tô achando que esse negócio não foi muito bacana, não. Ô César, é o seguinte, o César vai participar do jogo também. O jogo oficial. O jogo 2. Você sabe que, ô César, o jogo 1. O jogo 1 é o jogo dos pastores aqui, entendeu? O jogo 2. O jogo 2 é o seu. Entendeu? Legal. O jogo 2 é o seu. Mas aí, você, no intervalo do jogo 1, você vai estar orientando as meninas. Ô César, parabéns, viu, cara? Você realmente é sensacional. Muito obrigado. Vamos ver esse desafio, como é que vai ser aí. Maravilha. César, dia 21 de dezembro, a partir das 18h30, nós vamos ter esse jogo beneficente, que é uma forma muito, muito legal da gente ter ali os alimentos. A entrada para os nossos queridos e amados ouvintes, 2 quilos de alimentos não perecíveis. Nós vamos ter você participando com a gente, vão ter o Vitinho, vai estar lá o nosso querido Moser, que vai ser o treinador do time dos pastores, César. Pensa bem, hein? O Moser vai ser o treinador do time dos pastores. Nós vamos ter lá o William Barbio, nós vamos ter o Felipe, que é ex-Vasco, enfim, um timaço lá de muita gente boa para poder fazer uma festa, um jogo muito, muito, muito importante, mas o objetivo é esse congraçamento, né, César? Essa interação e também compartilhar o evangelho de Cristo com esse povo todo, né, César? Sem dúvida nenhuma, vai ser um dia muito especial. Acredito que como tem sido nos outros anos, né? A arrecadação dos alimentos, hoje ainda tem quem não levar os alimentos pode levar um brinquedo que vai ser doado para uma instituição, né? Que também trabalha com prevenção, com a prevenção das drogas nas crianças, com as crianças. Então, um trabalho muito legal. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção esse dia. E vamos lá, vou participar e vou estar muito animado nesse dia aí. Vai ser muito bom, César. Você vai precisar é de muita top, animação. Para orientar as meninas do debate, então, César, você vai precisar de muita animação. É verdade, meu querido, um prazer, vamos tentar. Que Deus te abençoe muito, um grande abraço. Amém. Você tem dado alegrias para sua torcida e alegrias para aqueles que sabem do seu compromisso com Deus, da sua fé em Cristo. Que Deus te sustente, que Deus te abençoe. E vai ser muito bom nós estarmos juntos lá na sexta-feira, dia 21, lá no CFZ, que é o Campo do Zico, a partir das 18h30, nessa celebração especial, que tem esporte, tem ação social, mas tem sobretudo o Evangelho de Cristo. Um abraço, César. Obrigado. Amém, obrigado, gente. Obrigado pela participação aí. Foi muito bom. Valeu. Maravilha, meu querido. Um abraço. Olha, as meninas estão de parabéns, hein? Que é isso, hein, meninas? E só pra gente confirmar. Isso porque ele queria, a princípio, que o César agarrasse os nossos pênaltis. Falei, aí você tá de brincadeira, né?
Porque no time de vocês, quem vai Eu acho que ele ia agarrar ficar com medo. são pastores. Eu acho que ele ia ficar com medo. Entendeu? Mas não. Eu acho que o César... Botar o César pra treinar a gente. Canela de Entendeu? fogo, o pessoal canela de fogo batendo pênalti. Vai botar o Perigoso. César pra agarrar o Seleção dos vocês, homens, vamos lá, pra encerrar. J.R. Vargas, pastor Carlos Pedro. Mas não é assim que fala, já eu tenho ensinei, que tem falar que ter com um alegria. clima. J.R. Vargas, pastor Carlos Pedro, bispo Sérgio Nonato, desde já a gente já tá incentivando, né? Reverendo Edson Nascimento, o apóstolo Alexandre Macedo, o pastor César Carvalho, o pastor Fábio Nunes, o pastor Edson, o Sérgio do Bocage, o pastor Emerson Pinheiro, o William Nascimento, o pastor Alex Pinheiro Soares, o bispo Maurílio Luiz, o pastor Luciano Regis, o pastor Márcio Rocha, o pastor Manuel de Matos, o pastor Rômulo Rodrigues, o pastor Jean Max, o Jairo Bonfim, o pastor João Roberto, o pastor Manassés Loyola, o pastor Rodrigo Lourenço, o pastor André Câmara, o pastor Marcelo Farias, o pastor Eduardo Merencio, o pastor Anderson do Carmo, que mandou te dizer que vai cabecear todas as bolas que chegarem. Engraçadinho. Ele não vai desfazer o penteado dele. Cabecear tudinho. Ele não vai desfazer o penteado ele dele. falou. E o doutor Gevaé. Gevaé vai estar lá também. Olha bem, Gevaé vai estar lá. E o Cid Gonçalves vai ser o narrador. Também, será que vai cabecear? Vai cabecear, vai. O penteado do doutor Gevaé também furar não pode. a bola, porque o cabelo dele é espetado. O cabelinho dele é espetadinho. Muito bem, quero agradecer aqui aos nossos queridos ilustres debatedores, participação de cada um de vocês no nosso debate 93 e ao longo dessa semana, o querido ouvinte, a sua companhia aqui ao nosso lado na realização do nosso debate. Nós vamos orar juntos agora, pedindo a graça de Deus sobre a vida dos aniversariantes, orando como oramos todos os dias pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados, orando pela nossa cidade, pelo nosso Rio, pela paz de Deus que excede a todo entendimento e reconhecendo a importância de estar na igreja. A Bíblia diz: não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Vá à igreja, separe horário nobre da sua vida para estar na casa do Senhor. Deus tem bênçãos para você. Pai querido, nós queremos louvar o teu santo nome por esse debate, pelas palavras de sabedoria que o Senhor liberou sobre cada um de nós. Abençoe de forma especial os nossos ouvintes e também o pastor Ivani de Moraes, o pastor João Batista, que estão comemorando seus aniversários. Abençoe os teus servos, Senhor, guarde eles do mal. Pedimos a tua bênção sobre a cidade do Rio de Janeiro, sobre o nosso estado, sobre o nosso país. Pedimos que o Senhor repreenda, meu Deus, o espírito de violência, de corrupção e de apostasia. Em especial, Senhor, cuida do teu povo, das igrejas que estão espalhadas, aqueles que estão enfrentando um momento de esfriamento espiritual. Que o Senhor renove a alegria dos teus servos para que te sirvam de coração. Ajude, meu Deus, para que a igreja e a obra continue avançando e assim o teu reino seja plantado na terra. Cuide dos que estão enfermos, enlutados, dando sustento, provisão e restaurando os teus servos. Oramos por estas coisas e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.